Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, iremos trabalhar com algumas propriedades e definições relativas à operação de potenciação. Então, bons estudos a todos e vamos lá iniciar. Iniciando a nossa aula, estou trazendo para vocês a nossa primeira propriedade da potenciação, que é a multiplicação de potências com a mesma base. Imagina que nós temos aqui a seguinte multiplicação: 3 elevado a 2 vezes 3 elevado à terceira. Nós sabemos que a potenciação é uma multiplicação com parcelas iguais. Isso quer dizer que 3 elevado a 2 nós podemos escrever como sendo aqui 3 vezes 3. E 3 elevado à terceira pode ser 3 vezes 3 vezes 3. Observa, gente, o que foi que obtemos aqui. Mais uma multiplicação com parcelas iguais. Então, a gente pode escrever aqui nosso resultado em uma única potência, ou seja, 3 elevado a 5. Tá bem? Vou trazer para vocês aqui mais um exemplo. Observa. 7 elevado a 4 vezes 7 elevado à terceira. Então, mais uma vez, destrinchando aqui essas potenciações, vamos ter tudo isso aqui, ó. Tá bem? E esse produto que eu acabei de escrever aqui para vocês, a gente pode escrever como sendo 7 elevado à sétima potência. Então, o que é que a gente pode tirar daqui? Ó? Que a base que a gente encontrou no resultado é igual à base que a gente está vendo aqui, ó, na nossa potenciação. E que esse expoente aqui, ó, 5, foi igual à soma dos expoentes que a gente estava trabalhando inicialmente. Observa aqui, 7 elevado a 4 vezes 7 elevado à terceira. Ó, a base é 7, aqui continuou 7, e os expoentes 4 e 3 nós somamos aqui para poder dar 7. Então, foi esse o cálculo que fizemos aqui implicitamente. Então, quando tivemos aqui multiplicação de potências com a mesma base, o que a gente fez foi repetir a base e somamos os expoentes. Então, essa é a primeira propriedade. Já na segunda, iremos trabalhar aqui com divisão de potências com a mesma base. E o que é que isso significa? Imagina que eu tenho aqui 10 elevado à quinta potência dividido por 10 elevado à segunda. Então, fazendo aqui as contas, vamos ter aqui o 10 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, e no denominador nós teremos aqui 10 vezes 10. Então, eu posso simplificar essa fração aqui por 10 vezes 10 no numerador e no denominador. Quando eu fizer isso, a gente vai aqui, ó, simplificar 2 10 na parte de cima e 2 aqui no denominador. Então, só vai sobrar 10 elevado à terceira. Então, o que foi que a gente fez aqui? Observa, a gente manteve a base, que é 10, aqui, ó, e os expoentes nós subtraímos. 5 menos 2 vai dar aqui 3. Então, sempre que a gente tiver divisão de potências com a mesma base, a gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. Observa nesse exemplo aqui. Eu tenho aqui 5 elevado a 8 dividido por 5 elevado a 3. Então, aqui ficaria como aplicando já a propriedade, ó. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, agora vai dar 5 elevado à quinta potência. Tá bem? E agora, gente, nessa primeira parte, vou trazer a propriedade 3 para vocês, que ela fala de potenciação com expoente zero. Vê só, eu tenho aqui essa divisão de 5 por 5. Então, essa divisão, a gente pode escrever ela do seguinte modo. Vê só. Eu posso dizer aqui, ó, que 5 é a mesma coisa de 5 elevado a 1, né? E aqui a gente tem uma divisão de potência com a mesma base. Então, a gente vai repetir a base e subtrair o expoente. Então, a gente ficou com 5 elevado a zero. E esse 5 elevado a zero, ele surgiu daqui, da divisão de 5 por ele mesmo. Então, 5 elevado a zero é igual a 1. Então, sempre que a gente tiver uma potência com expoente zero, o resultado será sempre igual a 1. Então, aqui, ó, uma ressalva para esse aqui, ó, qualquer potência. Então, a gente sempre vai considerar aqui uma potência com base diferente de zero. Então, imagina que eu tenho aqui meio mais 1 menos 1 quarto mais 7. Tudo isso elevado a zero. Então, o resultado vai dar 1. E lembrando que dá 1
porque isso vem da divisão de um número por ele mesmo, certo? Gente, vou trazer para vocês agora mais algumas propriedades da potenciação. E a primeira delas, que é a nossa quarta propriedade, ela trata sobre potência de potência. O que é que isso significa? Vê só, é quando a gente tem assim, ó, por exemplo, aqui, 4 elevado a 2 e um outro expoente aqui, por exemplo, aqui, um 3. Então, o que, é que a gente vai fazer para calcular isso daqui? Observa, esse 4 elevado a 2 elevado a 3, eu posso escrever como sendo o seguinte, 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. Porque a gente já sabe que na potenciação, estou considerando aqui a base ó, como sendo 4 elevado a 2. É uma multiplicação de parcelas iguais. Então, aqui, aplicando direto a propriedade que a gente viu, a propriedade 1, de multiplicação de potências com a mesma base, a gente viu que devemos repetir a base e somar os expoentes, 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Então, na verdade, o que a gente fez nessa propriedade foi o seguinte, ó, a nossa base inicial aqui era o 4, a gente aqui ó, manteve a base, e esses expoentes aqui eram 2 e 3. O que nós fizemos com esses 2 e 3 foi multiplicar aqui. Nós fizemos isso implicitamente para encontrar aqui esse 6. Então, essa propriedade de potência diz que, quando temos esse caso, a gente deve repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, considera esse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês. Ó, 5 elevado a 3 elevado a 2, tudo elevado agora a 2 novamente. Então, aqui o que a gente faz, ó, potência de potência, é repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, 3 vezes 2 aqui vai dar 6, e 6 vezes 2 vai dar exatamente 12. Então, aqui temos a quarta propriedade e estamos trazendo mais uma para vocês. Vejam só, na nossa quinta propriedade, nós temos a multiplicação de potências com o mesmo expoente. Então, vejam, eu tenho aqui, ó, 2, tá? Eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. Observa que os expoentes são iguais. Não vá confundir com a primeira propriedade que a gente viu, tá? Então, para calcular isso aqui, nós podemos fazer assim, ó. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 aqui 4 vezes, e 5 elevado a 4 é o 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então aqui, o que é que a gente vai ter? Ó? Eu posso multiplicar aqui ó, esse 2 por esse 5, isso vai dar 10. A mesma coisa eu vou fazer com os outros. Ó. Esse 2 com esse 5 vai dar 10. Se eu continuar fazendo isso, eu sempre vou encontrar aqui 10, que é o produto de 2 por 5, pois eu tenho 4 vezes o número 2 e 4 vezes o número 5. E aqui ficou 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é exatamente 10 elevado a 4. Então, observa, gente, o que foi que nós fizemos aqui. A gente repetiu o expoente, que é igual a 4, ó, tá vendo ele aqui? E a base era 2 e 5. Então, a gente multiplicou 2 vezes 5, que deu 10. Então, na multiplicação de potências com o mesmo expoente, o que a gente faz é multiplicar as bases e repetir o expoente. Então, fazendo aqui, por exemplo, eu tenho assim, ó, 10 elevado a 4 vezes 6 elevado a 4. Então, aqui, mesmo expoente, multiplica aqui as bases, 10 vezes 6, e repete o expoente. Então, vamos ficar com 60 elevado a 4. Tá bem, pessoal? Vejam, temos aqui também a nossa sexta propriedade, que é uma divisão agora de potências com o mesmo expoente. Então, vamos dizer que a gente tem aqui o seguinte, ó, vê só, 10 elevado à quinta, dividido aqui por 5 elevado à quinta. Então, para calcular aqui, ó, 10 elevado à quinta, a gente já sabe que é 10 vezes 10, né? 5 vezes aqui, vou escrever aqui esse produto. E esse 5 elevado à quinta é 5 vezes 5. Então, pessoal, vejam, aqui eu posso já simplificar. Ó, 10 dividido por 5 aqui vai dar 2. Aí vezes 10 dividido por 5 vai dar 2 novamente. E isso vai acontecer aqui 5 vezes. Mas a gente sabe que a multiplicação de 2 5 vezes, né? Multiplicando 2 por ele mesmo aqui, isso vai dar 2 elevado a 5. Então, veja o que foi que a gente fez. Ó. O expoente aqui na nossa fração se manteve, né? Os expoentes aqui eram 5, ó.
se manteve aqui no nosso resultado. E a gente encontrou base 2 justamente porque fizemos a divisão de 10 por 5. Então, na divisão de potências com o mesmo expoente, o que a gente faz é dividir as bases e repetir o expoente. Então, eu vou trazer aqui para vocês um outro exemplo. Imagina que a gente tem aqui, ó, 20 elevado a 12 dividido por 5 elevado a 12. Então, mesmo expoente. Então, vai ficar aqui 20 dividido por 5, 4, tá bem? 4, e o 12 a gente só repete. Então, gente, essa aqui é a segunda parte das nossas propriedades. Eu vou trazer agora a última parte, para a gente partir para alguns exercícios. Então, vamos lá. Eu quero trazer para vocês agora duas definições importantes dentro da potenciação. A primeira delas é quando nós temos potências com o expoente inteiro e negativo. Observa, essa definição diz o seguinte, que quando nós temos uma potência com expoente inteiro e negativo, o que devemos fazer aqui é inverter a base e com isso o expoente ele fica positivo, né? Então sempre que a gente inverter a base, o expoente ele muda de sinal, tá bem? Então vou trazer aqui para vocês um exemplo. Imagina que a gente tem aqui 2 elevado a menos 4. Observa que o expoente agora ele é negativo. Como a base aqui é 2, e esse 2 nós já sabemos que ele é igual a 2 sobre 1, a gente pode aqui inverter essa base, ou seja, ficar aqui 1 sobre 2, e agora esse expoente se tornar positivo. Então, nesse caso, nós vamos ficar aqui com 1 elevado a 4, que é 1, sobre 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 16. Então, veja, gente, nessa definição aqui, a gente vai utilizar para resolver algumas questões, tá? Então, vamos dizer que a gente tem aqui 3 sobre 2 elevado agora a menos 3. Então, se a gente inverter a base, o expoente ele vai ficar aqui positivo. Então, aqui nós temos 2 elevado à terceira, que é 8, e 3 elevado à terceira, que é 3 vezes 3 vezes 3, 27. A segunda definição que eu quero trazer para vocês é quando nós temos potência com o expoente fracionário. Tá? Então, quando o expoente é fracionário, a gente vai ter que trabalhar com raízes. Então, imagina que a gente tem aqui o seguinte, vê só. 4 elevado a 3 sobre 2. Então, sempre que a gente tiver aqui um expoente racional, a gente vai transformar a nossa potenciação em uma raiz quadrada, tá? Uma raiz quadrada no caso, porque aqui o denominador é 2, então aqui vai ficar a raiz quadrada de 4 elevado a 3. Observa que o numerador da fração, que está lá no expoente, ficou aqui como sendo o expoente do radicando. Então aqui iremos ficar com raiz quadrada de 4 elevado a 3, que é 64. E a raiz quadrada de 64 dentro dos números naturais, ou seja, dos inteiros positivos, é igual a 8. Então, veja, gente, eu posso trazer aqui para vocês também outros exemplos, inclusive de potências com expoentes fracionários, mas só é a gente aplicar aqui a mesma definição. Então, se eu tiver aqui 5 elevado a 4 quintos, então a gente vai ficar aqui ó, com raiz quinta. Então, esse 5 aqui ó, é o denominador, ele fica no índice, tá? O denominador do expoente. O radicando vai ser a base e aqui nós temos o expoente. Então, eu vou deixar essa raiz dessa forma, só para vocês perceberem aqui a aplicação direta dessa definição. Então, com essa parte teórica, a gente vai agora partir para alguns exercícios propostos. Então, vamos lá iniciar. Então, esses aqui são os nossos exercícios propostos. Observem que aqui temos 4 questões para a gente praticar as definições e propriedades que vimos na aula de hoje. Então, essa foi a nossa videoaula. Espero ter contribuído com esse estudo de vocês e até a próxima!